Olá e bem-vindos a Real Economy. O custo económico da guerra da Rússia na Ucrânia está a atingir duramente a Europa. A economia tinha estado num caminho de forte recuperação e crescimento ao sair da pandemia, mas agora a União Europeia reduziu a previsão de crescimento de 4% para 2,7% e aumentou a sua previsão de inflação. Já a seguir, Guillaume Desjardins, a partir da Alemanha, onde as empresas fabricantes dependentes de peças metálicas da Ucrânia estão em dificuldade. Mas primeiro aqui está o seu curso intensivo sobre a amplitude do impacto da guerra. A economia da União Europeia está a sentir o impacto da guerra da Rússia na Ucrânia. Tem havido um novo aumento dos preços da energia, levando a inflação a atingir níveis recorde. A Ucrânia e a Rússia produzem quase um terço do trigo e da cevada do mundo e são grandes exportadores de metais. As rupturas destas cadeias de abastecimento, assim como o aumento dos custos de muitas matérias-primas, fizeram subir o custo dos alimentos e de outros bens e serviços básicos. Isto coloca uma tensão nos negócios e menos dinheiro nos nossos bolsos. A União Europeia reduziu a sua previsão de crescimento económico de 4% para 2,7% este ano e de 2,8% para 2,3% para o próximo ano. A inflação prevista a 3,9% há apenas alguns meses deverá agora atingir uma média de 6,8%. A guerra está a prejudicar mais algumas economias da União Europeia do que outras. A previsão de crescimento da Alemanha é uma das mais baixas da Europa, com 1,6%. Guillaume Desjardins dirige para a Baviera, onde as empresas de manufatura têm sofrido um grande golpe. A Alemanha e o seu ecossistema industrial enraizado a nível local está também altamente integrada com os países vizinhos, incluindo a Ucrânia. 5 quilómetros é o comprimento médio dos cabos do seu carro. E se for europeu, cerca de 7% desses cabos vêm da Ucrânia. Em 2021, a União Europeia importou 760 milhões de euros de cabos ucranianos, na sua maioria destinados à indústria automóvel, mas também ao setor aeroespacial. E mesmo que esta fábrica não tenha origem diretamente na Ucrânia, quando a Rússia invadiu o seu vizinho país em fevereiro passado, todo um ecossistema foi virado ao contrário. Os nossos fornecedores têm dificuldades em obter certas coisas. Vemos os preços da logística a aumentar devido à escassez dos contentores. Esperemos que seja temporário. Vemos os preços da energia a aumentar também. Esperemos que também seja um efeito temporário. Mas sim, há certas coisas que afetam os negócios e a nossa cadeia de abastecimento mais do que nós. Se pretendem lançar o seu primeiro foguetão para o espaço em 2023, como previsto, terão de ser criativos. Agora estão a adaptar peças e componentes produzidos para outras indústrias para serem utilizados nos seus foguetes, uma vez que estes são mais fáceis de obter. Há fornecedores que estão a regressar com preços mais elevados ou prazos de entrega mais longos. Precisamos de encontrar alternativas. Não temos fontes únicas, mas isso requer mais tempo e mais esforço na gestão da cadeia de abastecimento. Este tipo de perturbação não só está a afetar o setor aeronáutico, como também está a minar uma recuperação económica muito esperada após 2 anos de pandemia. Especialmente porque, após anos de inflação mais do que moderado, o aumento do custo de vida está a voltar à cena europeia. As previsões económicas da Comissão Europeia prevêem uma inflação de 6,5% na Alemanha este ano, a mais elevada desde a reunificação em 1990. As famílias estão a perder poder de compra, por isso terão de fazer reduções. Para as empresas é uma relativa perda de competitividade, especialmente para as empresas que estão localizadas na Alemanha. Temos de suportar o fardo desses preços mais elevados da energia e elas podem transferi-lo até certo ponto, mas não a totalidade. Com a estagnação do crescimento e o aumento dos preços, a Comissão Europeia espera que a implementação do plano de recuperação ajude a conter a situação. Resta uma incerteza: como é que a situação na Ucrânia se irá desenrolar nas próximas semanas?
Para falar mais sobre isto, vou conversar com a economia Maria de Mertens. Ela é vice-diretora da Bruegel, de uma think tank, uma escola de pensamento com sede em Bruxelas, especializada em economia. Bem-vinda à Real Economy. Será que a guerra na Ucrânia mudou fundamentalmente as perspectivas económicas para a Europa? Ou será que já existem questões económicas mais exageradas? Penso que provavelmente este último tem exagerado certamente quando se trata de inflação. A razão pela qual estamos a assistir a toda esta inflação é a energia e a energia vinda da Rússia. Tem afetado a Europa muito mais do que tem afetado os Estados Unidos, porque dependemos da Rússia muito mais do que outros. Depende evidentemente do resultado da guerra e da rapidez com que vamos encontrar alternativas na Europa. Obviamente que não o podemos fazer de um dia para o outro. Quanto às perspectivas de crescimento, penso que estamos a sair de uma pandemia. Ouso dizer que ainda estamos na pandemia, mas pelo menos a economia está a sair da pandemia. Tivemos enormes aumentos no crescimento em resultado disso. As pessoas estão a ver as contas da energia a subir, o custo de vida, o custo dos alimentos está a subir. Deveríamos estar preparados para mais disto? Penso que sim, penso que certamente vamos ter mais um ano disto, em termos da inflação ser anormal. Vimos aqui na Bélgica, onde vive, um aumento da farinha para o dobro do preço, o que naturalmente tem implicações no preço do pão, o que é bastante importante. Vamos sentir nos nossos bolsos quando abastecermos os nossos automóveis, quando comprarmos a nossa comida semanal. E atrevo-me a dizer que as coisas provavelmente precisam de ficar um pouco piores antes de melhorarem. Portanto, nesse aspecto, penso que precisamos realmente de nos preparar. E será esta inflação mais alta uma preocupação genuína ou será apenas que estamos nervosos depois de um período tão longo de baixa inflação? Bem, penso que depende daquilo a que se compara. Se o compararmos com os últimos 10 anos, habituámos-nos a taxas de inflação muito baixas. Mas não é um problema se compararmos com os anos 70, quando falamos de estagflação real e de taxas de inflação de 15% e de crescimento negativo. Agora não temos esses números. Não espero ver esses números, mesmo na pior das hipóteses. Mas, claro, devemos ficar aquém das previsões deste tipo de coisas. Muito difícil de prever. Será que precisamos de ver taxas de juros a subir? Penso que vai ser muito difícil para o Banco Central Europeu não aumentar as taxas de juro ou mesmo para outros bancos centrais que têm de gerir as suas taxas de juro, quando estamos a assistir a uma inflação desta magnitude. Até que ponto está preocupada com a economia da Europa neste momento? Penso que a economia europeia tem resistido bastante bem à crise pandémica. Agora, é claro, a nova crise é de natureza muito diferente e é uma crise que afetará também a forma como podemos cooperar a nível global, o que naturalmente terá repercussões económicas. Penso que a economia europeia está em boa posição para desgastar esta situação. Agora, se a vamos gerir, depende naturalmente também da forma como a própria guerra se desenvolve. Thank you.